está aqui, o Val sempre nos traz bons convites e desafios. Esse desafio ele tinha combinado realmente com o Joaquim Barbosa, não tinha me avisado, mas na data de ontem foi publicado o acórdão que decidiu, em 200 páginas aproximadamente, a questão da competência para decidir questões afetas aos fundos de pensão das entidades de previdência. O acórdão, sem dúvida, traz muitas das coisas que a gente já sabia, traz algumas outras que esclarecem e outras ainda que vão ter algumas dúvidas. Mas, sim, um principal ponto e um destaque muito grande que todo o sistema viu é a importância de ter uma regra clara. A importância de você ter definido aonde o jogo vai se travar. E isto era uma indefinição enorme que trazia problemas das mais diversas espécies. Ora se litigava na justiça comum, ora se litigava na trabalhista, ou seja, naquele local que melhor atendia às suas necessidades para aquela determinada tese. Chegando até alguns absurdos de próprias entidades correrem para o cível, depois para a trabalhista, ou os próprios participantes para a trabalhista, depois para o cível. Então, esse cenário muda. A decisão do Supremo é uma decisão histórica, pois em debate a necessidade de dar efetividade às decisões, não fica naquele cenário de vou olhar só este caso e neste caso me parece que é isto e vou por esta linha. A grande discussão travada no Supremo foi exatamente no sentido de extrapolar o caso concreto, o que é uma novidade para o direito. Eles foram além da análise do caso concreto. Aliás, o caso concreto que foi julgado vai continuar na justiça, que o Supremo disse que não é competente. Esta decisão, sem querer tornar muito complexa, ela traz uma modulação que é um ajuste que o Supremo fez, também de forma inédita, começando a aplicar esse instituto, para dizer, em nome do interesse social e da segurança jurídica, eu vou dar algumas regras para que isto passe a valer. E disse, a partir de fevereiro de 2013, data do julgamento, 20 de fevereiro, os processos que forem ajuizados ou que não tiveram sentença são de competência da justiça comum. Os que já tiverem tido sentença ficam na trabalhista. Se lá estiverem, ficam lá. Então, esta decisão, sem dúvida, questionada entre os próprios ministros, é inédita, traz uma consequência boa para o sistema como um todo, não só patrocinadores, como para os participantes, e permite que o sistema trilhe com algumas dificuldades que vêm daí, evidentemente. E sobre o aspecto de cenários, é inegável, todo mundo conhece o problema do acúmulo do judiciário. O judiciário vem lutando muito para que supra esse problema, né? Vira e mexe, vem alterações da ordem processual, organizando, ora reduzindo. E essa medida agora tomada no efeito de modulação é exatamente isso. É evitar que aquilo que já foi julgado volte ao estado zero. Então, a partir do momento que se definiu o caso, ali vai ficar. Mas tem um ponto importante. O Supremo Tribunal definiu o contrato de previdência complementar não decorre do contrato de trabalho, não tem vinculação com o contrato de trabalho. Ele tem autonomia. São coisas que andam em separado.
Então, a partir desta nova realidade que ficou definida ali, nos parece que o Tribunal do Trabalho, as ações que estão no trabalhista, também tem que se desvencilhar um pouco daqueles princípios do direito do trabalho e olhar para o direito contratual. Então, são premissas que mudam o cenário como um todo. Embora o processo vai estar na Justiça do Trabalho, ele ainda tem esta necessidade de readequação sobre o aspecto de tese. E nesse vai e vem do judiciário, neste momento é muito importante levar as teses de uma forma clara, mostrar aos juízes todo aquele trabalho que foi feito na Justiça do Trabalho, mostrar a importância de contribuições, de custeio, que não dá para conceder benefício sem custeio. Isso tem que ser feito novamente, seja no civil ou no próprio trabalhista, uma continuidade. Trazer as coisas claras e diretas é um ponto que vai ser importantíssimo. E aí entra uma revolução. Nós estamos passando por uma mudança de sistema. Estamos saindo do meio físico para o meio digital. Os processos hoje, no estado de São Paulo, na capital, não ingressam mais se não forem digitais, no foro central. Os advogados têm que ter certificação eletrônica. Eles têm que estar atentos, têm que ter atenção ao recebimento das intimações via eletrônica. As próprias entidades recebem agora mandados de citação, comunicados judiciais, com uma folha que tem uma portinha, um número de um código que você acessa o judiciário para verificar o processo. E aí tem as questões de prazo, necessidade de busca de elementos para as defesas. Então, isso é uma preocupação que o sistema tem que estar dentro. Uma outra preocupação com relação a isso é que nem todos os advogados têm facilidade para os recursos tecnológicos. Então, São Paulo tem um esforço muito grande para que os advogados se capacitem, mas está uma coisa muito acelerada. O próprio processo do Supremo Tribunal, você consegue ter competência, você consegue acesso aberto a todos. Então, a coisa mudou muito. O próprio julgamento, os debates, você conseguiu ver isso online, pelo teu computador, na tua mesa, assistindo o julgamento, os debates e tudo mais. Então, é uma coisa que pode exigir alguns resgates. Atenção no recebimento das comunicações eletrônicas, atenção para o peticionamento judicial, atenção para a condução do atendimento. Eu acho que aí entra um ponto muito importante como o cenário dos conflitos ou das demandas. As demandas em todos os sentidos, não só o judicial. Se você fizer uma gestão transparente, mostrando, dialogando, mostrando a importância da transformação, construindo as transformações, a chance disso acabar no judiciário diminui. Nós temos que pensar muito nisso. O judiciário está abarrotado de ações, os nossos participantes são procurados por advogados e as entidades também vão ao judiciário por outros N motivos. Então, nós temos que ter uma negociação prévia, conversar, explicar, mostrar, ser transparentes mesmo nisso. Nós temos que ter uma atenção muito permanente com isso. Importante aqui nesse momento é tudo que é decidido, qualquer interferência vai bater no participante, vai bater na central de relacionamento, vai bater em todo lugar. Um atendimento mal feito, com certeza, vai gerar um desagrado e vai provocar uma demanda judicial lá na frente. Não tenho dúvida disso, em todos os setores de atendimento. E aí é essa irritação que a gente retrata aí, que quando a gente tem algumas causas que fogem do padrão, alguns pedidos reiterados de participantes, precisa tirar da vala comum do e-mail, da vala comum do atendimento, para analisar onde é que está aquela não compreensão. Muitas das demandas que chegam por uma falha nesse aspecto de entender a demanda. Então, é importante entender. Lógico que a gente tem uma
se pudesse subdividir as demandas hoje dos fundos sofrem em dois grandes grupos, são aquelas que vêm de reflexo da verba trabalhista não recebida, que pode impactar no benefício, e por outro lado são as demandas de alterações de regulamento. Então, todo esse conjunto, se trabalhado, permitirá de alguma forma diminuir o volume de ações judiciais. E nesse aspecto das ações que têm origem nas reclamações trabalhistas precedentes, me parece que a atenção agora tem que ser maior. Por quê? Em primeiro lugar, os pedidos contra as entidades podem vir transfigurados ou adaptados para essa nova realidade de competência. Às vezes, a entidade sequer será chamada no processo trabalhista, mas a patrocinadora estará lá e sofrerá a ação, impondo condições ao terceiro, que é o fundo. Isso está muito claro. Então, esse cuidado tem que ser tomado, né? Pedidos de indenizações frente à patrocinadora por não ter pago a verba salarial de acordo e inferiu o benefício podem aparecer. Então, esses cuidados a gente tem que tomar sob pena de chegar ao final da conta, chegar no final e vir a conta. Então, nesse aspecto, devemos ter uma mudança no comportamento dos participantes, que pode refletir alguma coisa na própria patrocinadora. Bom, e aqui vem o grande desafio do momento, que é: estamos na justiça comum, saímos então da justiça do trabalho, e aí estamos diante já de uma súmula da STJ, que teríamos, por uma impropriedade da súmula, uma aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Bom, aí a gente tem algumas considerações para chamar a atenção. Ninguém tem medo do Código do Consumidor, principalmente um setor que é altamente regulamentado e tem que dar devida atenção aos seus participantes, prestar as informações tempestivamente, tem que ter o participante sentado nos órgãos diretivos. Então, não acho que seja questão de receio, mas existe uma lei própria que se aplica aos fundos de pensão e não é o Código de Defesa do Consumidor que impõe isso. Mas temos que ter algumas premissas do Código atentos para que a gente não incorra nesse erro. Primeiro, a produção dos documentos enviados aos participantes. Nós temos que ter esse documento. A comunicação que a gente faz com ele, por referir, tem que ter registrado isso, tem que ser resgatado, né? Porque eu preciso demonstrar que eu atendi bem, que eu fiz bem. Senão, realmente, a gente pode sofrer os percalços. Mas isso é uma briga que o sistema como todo trava, e me parece que existem muitos elementos para que não seja aplicado o Código de Defesa do Consumidor, e com isto a gente ficaria de novo com a regra clara: qual é a lei aplicável, quais são as regras que eu devo adotar para a condição da gestão da entidade de fundo de pensão. Mas um ponto importante em destacar é que esta decisão do Supremo, sem querer ser chato com a plateia não de advogados hoje, mas apaixonado pela leitura das 200 páginas, mostra três aspectos importantes. Primeiro, a autonomia do contrato e valorização do contrato previdenciário. Segundo, a relação dos conceitos do direito do trabalho tem que ser distanciadas. Houve uma evolução da Previdência Complementar. Não são aqueles benefícios que nasceram na lei lá atrás, davam a todos os servidores. Evoluiu, nós temos legislação própria. Agora, alguns conceitos têm que ser reconstruídos com outra visão. Eu diria que hoje a gente está com o alicerce pronto, a estrada está asfaltada, falta novamente a sinalização dessa estrada. Nós vamos discutir ato jurídico perfeito, nós vamos discutir
prescrição. Nós vamos discutir vários dos assuntos que a gente já viu, mas sob uma nova ótica, sem esquecer desse estoque de processos e demandas que estão no trabalhista. Eu acho que, no modo geral, todos os fundos são vistos pelos seus participantes como ótimas referências. Ninguém gostaria de brigar com um fundo. Normalmente, eu sou surpreendido por afirmações em audiências, em encontros, em sustentações orais, que o participante está e ele menciona, mas eu não estou brigando contra o fundo. É comum isso, mas eu não tenho ação contra o fundo. A reputação dos fundos é realmente muito boa frente aos seus participantes. É lógico que existem as queixas, é evidente. Qualquer relação que vai para mais de 30 anos tem suas queixas, não é fácil. Então, você tem esta dificuldade de tempo, mas, de um modo geral, os reclamos não são contra os fundos ou contra A ou B. Os fundos exercem o seu papel, pagam os benefícios em dia. Você não ouve grandes problemas com isso, porque o sistema está muito bem estruturado, a legislação, e a gente está exatamente nessa fase, né, de aperfeiçoamento da evolução que a gente teve. Então, esta decisão do Supremo, ela traz para todos nós uma possibilidade de navegar num mar calmo, né, de trilhar por uma via asfaltada e bem asfaltada, sem os buracos que a gente tinha. Né. A decisão do Supremo, muitas vezes durante o relatório, os debates, se vê esta necessidade. Os nossos jurisdicionados não aguentam mais ter a dúvida. Não aguentam mais, nós precisamos mudar a clareza. Então, como a posição do Supremo deixa muito claro isso, teve coragem, dar efetividade, extrapolando o caso concreto, nós acreditamos realmente que o sistema como um todo de previdência, ele vai crescer organizado, melhor organizado e aperfeiçoado. Todas essas questões que a gente já vinha debatendo com relação ao contrato, ele está aí valente. A questão de abusividade, nós vamos falar sobre abusividade com participação em órgãos deliberativos, como é que isso funciona. Então, esses pontos, todos que vão ser reconstruídos, partem agora de um cenário, num alicerce bem formado. Eu queria aproveitar, abrir para perguntas, porque esse cenário, nesse novo ambiente, pode dar margem a várias outras coisas. Enquanto o pessoal pensa em quem perguntar, eu gostaria que, aproveitando inclusive o doutor Messina aqui também, o escritório se posicionasse um pouco, desse a sua leitura em relação ao Instituto da Desaposentação. O que isso representa? Está saindo do armário aí uma coisa que está lá ainda para uma revisão, mas está sob uma pressão muito grande da desaposentação, né? Desaposentação, ou seja, o pessoal que está trabalhando, continua trabalhando, tem alguns direitos, né? E o que isso significa quando ele é participante também do fundo de pensão, né? Na relação dele com o fundo, o patamar de benefício dele, enfim, que implicações o escritório tem aí em termos de leitura desse instituto, por favor? Bom, a desaposentação, ela parte também por uma vivência recente do sistema, que foi a revisão do IRSM. Foi a revisão de um valor que o INSS pagou o menor durante muitos anos, e depois, por uma medida provisória, depois de uma lei, revisou esses benefícios, se comprometeu a revisar esses benefícios. A hora que você mexe na base inicial da concessão, que na maioria dos fundos daquela época ela tinham o INSS como um fator de apuração de cálculo, você pegava o INSS que diminuía do valor do salário real de benefício, e isso trouxe um impacto. Naquele momento, algumas entidades fizeram algumas negociações para ajustar isso de uma forma transparente,
de uma forma menos onerosa ao fundo e ao participante. Outras entidades continuaram a trilhar com aquele cenário que eles tinham. Parece que a desaposentação também passa por essa análise. Lá no escritório a gente já teve uma ação muito antiga, já antes do escritório se definir, com questão de desaposentação. Nosso processo tem lá mais de 15 anos que a gente vem discutindo isso, como se ajustar. Os ajustes todos que precisariam ser feitos. Com relação ao impacto, me parece que ele existirá, mas terá que ser construído uma solução, talvez até partindo pela questão da análise do contrato, talvez não, com certeza partindo da análise do contrato e ver a situação estampar. Com certeza nos contratos não tem essa previsão de desaposentação, nos contratos de previdência complementar. Então isso tem um problema para ser ajustado, negocial também. Só para acrescentar aí, Fernando, eu acho que essa questão não vai ser dirimida só no âmbito jurídico, porque na verdade o grande ponto do contrato previdenciário vai ser o equilíbrio dele. Se essa desaposentação ocasionar algum desequilíbrio, isso aí nós vamos precisar dos atuários avaliar, nós vamos ter que ver isso tudo com calma, evidentemente que vai ter que demandar dos fundos de pensão, que são os gestores destas comunidades, dos interesses destas comunidades, de pessoas, de participantes mesmo, vai ter que, sem dúvida nenhuma, ser refletido e discutido. Não dá, acho que nesse momento, para a gente saber, com base na tese em si, para definir vai haver um reflexo, com certeza, ou não vai. Nós vamos precisar ver o que vai acontecer com cada plano de benefício, dependendo da forma como for estruturado. Ideia inicial que a gente tem, acho que precisamos ouvir todos os atores aí do sistema. Eu vi que está aqui, inclusive, bem representado pelo Dr. José Roberto Ferreira, poderia até também dar uma palhinha sobre isso. Quer falar agora? Deixa eu passar. Alguma pergunta dentro da temática que foi tratada até aqui pelo Dr. Luiz Fernando? Que bom, quer dizer que nós mudamos o lugar de julgamento do nosso contencioso e está tudo bem. Podemos liberar o doutor Luiz Fernando? Obrigado. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Messina. Obrigado ao escritório pelo apoio.